Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Inteiro Teor. Nesta edição, encerrando o mês de abril, um mês de mobilização e luta para os povos indígenas, vamos falar de decisões que garantiram a eles a valorização de sua identidade. Confira. TRF da Primeira Região assegura a povo Yanomami o direito de sepultar indígenas vítimas da Covid-19. TRF1 condena Estado a indenizar comunidades indígenas afetadas por construção da Transamazônica. E magistrado fala da importância das decisões garantirem o respeito às tradições indígenas. Começa agora. Vem comigo! Abril é mês de resistência para os povos indígenas, que seguem firmes na luta por seus direitos, mesmo em meio a desafios históricos e atuais, como a luta pela demarcação das terras em que habitam desde antes da chegada dos colonizadores, pela preservação ambiental e pelo respeito às tradições. O Abril Indígena é um chamado à escuta e à valorização da pluralidade, que molda a identidade brasileira. Na reportagem de William Nascimento, acompanha um caso emblemático em que a Justiça garantiu a uma comunidade indígena sepultar, segundo seus ritos sagrados, corpos de vítimas da Covid-19. Guarani, Ticuna, Macuxi, Yanomami, Terena, Guajajara, Chavante, Potiguara e Pataxó. Esses são apenas alguns dos povos indígenas que ocupam o Brasil desde muito antes da colonização portuguesa. Esses povos reúnem, segundo o IBGE, cerca de 1.700.000 indígenas, a maioria na Amazônia Legal, que abrange o norte, parte do nordeste e do centro-oeste. O estado do Amazonas concentra 29% dessa população, mais de 490 mil pessoas. A luta indígena por direitos é antiga e contínua. Muitas comunidades enfrentam expulsões de suas terras por fazendeiros e grileiros, violência, exploração sexual e invasões de garimpeiros e madeireiros ilegais. O cacique Ilson Nuquinin, líder de uma aldeia que conta com 26 famílias na fronteira do Acre com o Peru, fala sobre as principais dificuldades dos povos indígenas. O nosso povo, não somente o povo Nuquinin da aldeia Campo, mas todos nós indígenas que estamos precisando de ser reconhecido, demarcado no nosso território, nós precisamos porque nós já preservamos a natureza. E hoje o que nós vemos falar muito é de mudanças climáticas. E eu quero perguntar para todos, falar aqui para vocês, quem que mais protege a natureza? Você fizer uma pesquisa, vai estar lá, os povos indígenas. A resistência indígena vai além de protestos e acampamentos. Em muitos casos, chega ao judiciário, que responsabiliza quem viola os direitos fundamentais dessas populações. Um caso emblemático julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região envolveu 2 adolescentes e uma criança Yanomami. Vítimas da Covid-19, por razões sanitárias, eles foram enterrados em Boa Vista, capital de Roraima. O povo Yanomami vinha lutando junto com o Ministério Público Federal para garantir o retorno dos corpos à comunidade. Essas pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e vieram a óbito. Só que não vieram a óbito na aldeia. Eram pessoas que já tinham sido resgatadas para tentar fazer com que as vidas fossem salvas na capital de Roraima, que é Boa Vista. O povo indígena Yanomami pedia de volta o corpo dessas pessoas para realizar um sepultamento que é completamente diferente da sociedade dominante, do que nós conhecemos na nossa sociedade. O sepultamento é muito, muito peculiar de cada um dos povos, mas do Yanomami especificamente. E nós não podíamos fazer com que esses corpos chegassem lá infectados com o novo coronavírus, porque a própria saúde sanitária dizia que isso podia levar a um risco maior
aos demais membros daquela comunidade. O caso teve decisão favorável já na primeira instância da Justiça Federal em Roraima, mas a União recorreu e a questão foi apreciada pelo TRF da Primeira Região, que confirmou o pleito dos indígenas, determinando a devolução dos restos mortais e possibilitando a realização dos rituais fúnebres pelo povo Yanomami. O juiz federal convocado João Paulo Piropo, relator do processo no TRF1, lembra o contexto de incertezas da pandemia. Incertezas em termos de conhecimento científico mesmo acerca das causas, efeitos, consequências da Covid-19. Eu me lembro que quando a gente perdia um familiar ou um amigo, muitas vezes não podia nem sequer fazer o enterro, né? E foi nessa circunstância que surgiu esse processo, que é datado de 2020, lá em Roraima, envolvendo 3 crianças e um adolescente Yanomami. Uma situação parecida é vivida por Edileuda Xanauaua, liderança indígena da terra Morada Nova, no Acre. Durante a pandemia, ela perdeu os avós e ainda tenta recuperar os corpos para realizar os rituais da tradição. Hoje nós temos esses 2 casos de 2 Xanenaba, que foi o meu avô e a minha avó, que faleceram. Então, no nosso meio social, acontece que se nós enterramos o nosso ente querido distante de nós, significa que ele está perdido. E a nossa ancestralidade, ela acredita na espiritualidade, que ele estando ali perto, se tem uma família, se tem alguém do povo doente, a gente pede que ele venha, visita, faz a cura. Então, se ele está distante, a gente não tem como fazer essa ligação. Para o procurador Felício Pontes, a decisão do TRF1 é um marco no reconhecimento da diversidade cultural do Brasil. Eu vejo como algo extraordinário, porque ele faz com que a cultura dos indígenas, desses 305 povos indígenas no Brasil, possa ser vista como algo que deve ser respeitado pela sociedade dominante. Então, quando a justiça dos brancos, como eles dizem, faz com que haja o respeito a essa cultura dos povos indígenas, isso serve de exemplo, serve de precedente muito forte para que em outros casos similares isso também aconteça. E eu acho que esse é o primeiro impacto que esse julgamento deu, foi no sentido de que, olha, nós devemos respeitar a cultura desses povos, que é diferente da cultura da sociedade dominante. O magistrado João Paulo Piropo completa. É possível, sim, proteger essa questão dos direitos culturais, né, do povo Yanomami, que também é constitucionalmente protegido pelo artigo 231 da Constituição Federal, preservando os rituais fúnebres dessa importante comunidade indígena, determinando o translado dos corpos para as aldeias de origem. Abril é o mês da escuta, mas a luta dos povos indígenas por respeito e dignidade continua o ano inteiro. Já ouviu falar na BR-230? Não? E se eu falar Transamazônica, a estrada que cortou o coração da maior floresta tropical do mundo? Na época, a rodovia foi anunciada com a promessa de que abriria caminho para o progresso. Mas para muitos tornou-se uma ferida aberta, que levou para a floresta desmatamento, grilagem, morte de espécies, redução da diversidade genética e extermínio de populações indígenas. Agora, uma decisão da Justiça reconhece os danos causados a 2 povos indígenas e condena o Estado a indenizá-los. Na reportagem de William Nascimento, entenda o impacto dessa obra, que até hoje, passadas mais de 5 décadas, não chegou ao fim. A rodovia Transamazônica BR-230 tem 4.260 quilômetros de extensão e liga as cidades de Cabedelo, na Paraíba, ao município de Lábrea, no Amazonas.
A obra foi alvo de diversos questionamentos ao longo do tempo, já que foi responsável por facilitar o desmatamento, o transporte ilegal de madeira, a grilagem de terras e o garimpo na Amazônia Legal. Considerada a terceira maior do país, a Transamazônica corta 7 estados: Paraíba, Ceará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Pará e Amazonas, e atravessa 63 municípios, percorrendo 3 diferentes ecossistemas. Segundo dados do DENIT, passados mais de 50 anos desde a sua inauguração, a estrada ainda tem mais de 1.700 quilômetros sem pavimentação. Levantamento do Ministério Público Federal em 2019 revelou que 9 das 10 maiores áreas com incidência de desmatamento na Amazônia estão na zona de influência das rodovias construídas durante o regime militar. Além desses problemas, outra situação igualmente grave foi a expulsão e violação de comunidades indígenas em seus territórios. Fatos que motivam ações judiciais questionando a legalidade e a falta de planejamento para a construção da rodovia transamazônica, por exemplo. Uma dessas ações foi julgada recentemente pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Corte confirmou a decisão de primeira instância, condenando a União e a FUNAI ao pagamento de R$10 milhões por danos morais coletivos a 2 povos indígenas do Amazonas, os Tenharim e os Diarruí. Segundo dados apresentados no processo, a obra cruzou comunidades, sobrepondo cemitérios e locais sagrados. Além disso, o contato forçado com os não indígenas levou doenças que quase dizimaram o povo Diarruí, que ficou reduzido a apenas 17 pessoas. Para o juiz federal Matheus Pontalti, relator do processo no TRF1, os danos causados são permanentes, o que foi considerado para manter a condenação. Circunstâncias que mais pesaram ali foi, de fato, você ter a construção de uma rodovia sobre um território indígena sem que tenha tido qualquer tipo de cuidado com relação à preservação do modo de vida dessas comunidades, a destruição, né, do patrimônio cultural desses indígenas e a contaminação desses indígenas. Quer dizer, não houve a construção de nenhuma barreira sanitária, né? Ao contrário, esses indígenas tinham contato direto com o homem branco e isso levou muitos deles ao óbito. Quer dizer, esse conjunto de circunstâncias que foram utilizados, né, pela Corte, pela 6ª turma do TRF1, para manter a sentença de primeira instância que fixou essa indenização. Para o cacique Ilson Nuquinin, líder de uma comunidade mais afastada no norte do Acre, a decisão da Justiça Federal é no mínimo necessária. Depois que eles fizeram essa rodovia, veio a prostituição, né, que adentrou dentro das aldeias dos povos das duas etnias, veio a extração de garimpo, que mata os povos indígenas mais do que mesmo qualquer outra pandemia, né, que você sabe que afeta as águas e o índio vai beber água, morre ali, come o peixe envenenado e morre do mesmo jeito. Vem aí também os garimpeiros, os madeireiros, né, tudo que nós pensar que é de ruim. E eu não quero para os meus parentes, assim como eu não quero para mim, eu não quero para eles. Já aconteceu, infelizmente já aconteceu, mas que façam isso, né? Que dê o que é de direito dos povos indígenas e os parentes realmente merecem e que seja o mais rápido possível. Matheus Pontalti ressalta que não houve ação efetiva dos órgãos públicos para reduzir os efeitos negativos da obra. O estabelecimento da responsabilidade da União e da FUNAI decorreram dos seguintes aspectos. Com relação à União, porque foi ela que construiu a rodovia transamazônica. Então, houve a imputação de responsabilidade à União em razão dessa circunstância. E com relação à FUNAI, a imposição de responsabilidade a ela decorreu do fato de que ela já tinha o dever legal de proteger os indígenas nessa época. E havia depoimentos nos autos que relatavam que a FUNAI não cumpriu esse papel, ao contrário, ela estimulava justamente os indígenas a manterem o contato, né, com as pessoas brancas e não tomou nenhuma atitude protetiva. Ela foi nesse sentido, houve ali um ato omissivo que justificava a inclusão da FUNAI como uma das corresponsáveis pelos danos causados. Presente no 23º acampamento Terra Livre, realizado em Brasília, Toia Manchineri, que está à frente da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, revelou que somente na Amazônia existem mais de 100 mil hectares de territórios indígenas a serem demarcados. Ela é importante para a gente, para que a gente possa
viver enquanto povos indígenas, né? Viver a nossa cultura, viver o nosso dia. Claro que com o mundo globalizado, tu não vai viver numa redoma, né? Tu vai ter contato, né, com outras culturas, né? Mas o território é o nosso lar, é a nossa casa, né? Então é de lá que podemos tirar, que vamos tirar nosso sustento, vamos permanecer enquanto indígenas, fortalecendo nossa identidade. Por isso que a terra é muito importante para a gente. No nosso território, muitos igarapé morreu. Eu estou com 55 anos de idade e eu nunca vi na minha vida, no igarapé chamado Paraná do Batista, a gente carregar canoa num arrasto de boi. Você poderia até varrer o igarapé ali no fundo do igarapé com a vassoura. E morreu todos os peixes. Isso aí é uma fala de Deus, a natureza falando para nós e pedindo socorro a nós, cacique. E nós estamos fazendo nossas falas assim que nós podemos, nós estamos derramando nossa última gota de sangue para dizer não ao desmatamento, não aos pecuaristas, não ao movimento dos fazendeiros, dos garimpeiros, e sim a preservação, e sim a demarcação das terras indígenas. Na primeira matéria deste programa, falamos sobre uma decisão que garantiu a uma comunidade indígena o respeito às suas tradições. O magistrado relator dessa decisão conversou com o repórter William Nascimento sobre o tema no IT Entrevista. O senhor acredita que essa decisão do TRF1 pode influenciar outras decisões dessa natureza? Certamente sim, isso aí é mais uma decisão que vem do TRF1 para a proteção dos direitos indígenas e certamente influenciará outras decisões no mesmo sentido, né? Já que a função do tribunal é a estabilização da jurisprudência e essa é mais uma das jurisprudências dentro do tribunal, especialmente dentro da quinta turma, que vem nesse mesmo sentido de proteção aos direitos indígenas. Doutor, há um prazo para que o poder público cumpra a decisão do tribunal? A decisão em si não fixou um prazo, né? Fala em prazo razoável, tá? Evidente que tem toda uma questão de logística, né, envolvendo esse translado desses corpos, né, que estão localizados em Boa Vista. Então, importante ressaltar que dessa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, da quinta turma, não houve recurso e já teve o trânsito em julgado dessa decisão. Como o senhor avalia a importância dessa decisão para o fortalecimento da garantia dos direitos indígenas no Brasil? Essa decisão demonstra como o Tribunal Regional Federal da Primeira Região está em sintonia com a proteção dos direitos indígenas, seja referente aos seus rituais, né, os seus rituais, nesse caso, rituais fúnebres, mas toda seu costume, sua cultura indígena, mas não só, também referência à saúde, integridade cultural dos povos indígenas. Afinal de contas, foi o berço do desenvolvimento, né, do Brasil e que foi uma peça fundamental para a formação da nossa cultura. Doutor João, muito obrigado por sua participação aqui no IT Entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Continuo à disposição. O Inteiro Teor termina agora, mas tem mais notícias da Justiça Federal no portal e nas redes sociais do TRF da Primeira Região. Siga a gente e fique por dentro. Tchau!